Aí, pessoal, fala. Estamos aqui de volta. Hoje eu vou apresentar para vocês o vídeo da live feita pelo jornalista Bruno Martins, com a minha participação, falando sobre a política ambiental do Ministério do Meio Ambiente, conduzido pelo ministro Ricardo Salles. Um desastre, né? Bom, mas enfim, assistam o vídeo aí, vejam as opiniões. Não deu para falar tudo sobre o que a gente queria, mas ficou bom. Espero que vocês gostem também. Até o próximo vídeo. Tchau! Olá, para você que está aí do outro lado, a gente está começando mais um bate-papo nesta semana, um ao vivo importantíssimo para os tempos de hoje. A gente vai falar sobre o desmonte do meio ambiente. Mas antes de começar, eu gostaria de só citar algumas frases que foram marcantes e emblemáticas na gestão do nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De que interessa saber quem foi Chico Mendes, o maior líder seringueiro que esse Brasil já teve, que brigou pela proteção ambiental do país na década de 80. E de que a Amazônia, esse lance de patrimônio da humanidade, é uma balela. Tudo isso foi dito por Ricardo Salles, mas a frase que mais marcou nos últimos dias por ele foi que a gente precisa aproveitar que o Brasil está falando de Covid, que toda a mídia está ali pensando em coronavírus e noticiando o coronavírus, para a gente dar de baseada toda a regulação que a gente precisa. Isso foi dito por Ricardo Salles na reunião ministerial do último dia 22 de abril. É sobre o desmonte do meio ambiente que a gente vai conversar hoje com Haroldo Fogo, que é engenheiro ambiental, e eu só vou esperar ele entrar aqui para a gente conseguir conversar com ele e ele falar um pouco do ponto de vista dele técnico, né, as ações feitas até aqui pelo ministro Ricardo Salles, pelo governo Bolsonaro, o que precisa mudar, o que precisa de emergencial nisso, e também pontuar se há coisas boas também nesta gestão, né? Esperar só o Haroldo entrar. Para quem está aí do outro lado, o Haroldo já chegou, vai falando aí a respeito do áudio, se tá bacana, se tá legal. Vou incluir aqui. Opa! Agradecer a Luciana Leal, que está ali do outro lado também, já entrou, participou. Haroldo, tudo bom? Ótima tarde para você que está aí no Rio de Janeiro, do outro lado. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Deixa eu arrumar a iluminação aqui, peraí. Tá boa, estou conseguindo te ver bem. Tá, então tá bom. Haroldo, eu pontuei aqui no início algumas das frases do Ricardo Salles que mostraram um pouco do trabalho de quem é a pessoa, né? A gente tira pela forma como você fala e você age quem você é, né? Infelizmente, o que você fala e a maneira como você se comporta e age diz muito sobre você. E o Ricardo Salles, né, desde que assumiu o meio ambiente, ele vem apresentando uma agenda neoliberal, né, e mostrando ser completamente inimigo de ONGs ambientais que realizam, querendo ou não, um trabalho muito sério há anos, né, e não é de agora, né. A gente vai falar um pouco sobre meio ambiente no mês passado, né, que foi o mês do meio ambiente, né, e aí eu já conversei com você para a gente conversar agora. Não teve como ser feito no mês passado, porque estava muito em cima, mas para a gente falar um pouco sobre as ações ambientais. Bruno, foi dia 5/6, foi nesse mês ainda. Dia 5/6. O dia do meio ambiente, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Foi ótimo, então a gente está dentro do calendário. Sim, sim. Haroldo, você é engenheiro ambiental, né? E como que você avalia as ações até aqui do Ministério do Meio Ambiente? Bom, Bruno, é um desastre, né? Mas antes eu só queria, primeiro, dar as boas-vindas aí aos seus espectadores. Eu sei que tem pouca gente, mas muita gente vê o vídeo depois, né? Vê depois. A iniciativa sua é fundamental para o seu público, para as pessoas que te acompanham, algumas pessoas que me acompanham também. A gente está num ambiente democrático e isso faz parte da democracia, a gente conversar sobre esses assuntos.
e no meu caso, ter uma postura de oposição às medidas ambientais que o governo vem fazendo. Eu só queria justificar, né, que eu participei de uma outra live com você sobre segurança do trabalho na saúde. Sim. Eu fui apresentado como engenheiro de saúde e segurança do trabalho naquela época. Queria Isso. justificar todo tipo de formação que ele tem. Bom, eu sou engenheiro ambiental de formação primária, né? Na verdade, Sim. o profissional de engenharia ele vai anotando na sua carteira profissional os cursos, as qualificações que você vai se formando. Eu comecei como técnico, minha carreira, técnico de mecânica, né? E aí fui estudando, fui tecnólogo, aí fui engenheiro ambiental e, por fim, eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Engenharia de Segurança do Trabalho não é um curso de graduação. Então, assim, eu sou um engenheiro ambiental com pós em segurança do trabalho. Só para deixar claro para as pessoas falar, mas você não era em segurança do trabalho, por que agora você virou ambiental? Na verdade, você tem o título da sua formação básica e depois você acrescenta a formação com pós-graduação e tal. Bom, enfim, era Sim. só essa apresentação. Eu vou responder... Pois não. Não, ótimo. É uma pontuação bem necessária, porque a gente não conseguiu te apresentar como deveríamos também na primeira live, mas agora fica o registro, né? Não tem problema, porque, na verdade, as profissões regulamentadas, assim como o enfermeiro, tem o COFEN, se eu não me engano o nome, Sim. Os médicos têm o Conselho Federal de Medicina, os engenheiros têm o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, né? Então, tem profissões regulamentadas, tem resoluções nacionais que regulamentam a nossa profissão. Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar claro para vocês, tá? Bom, Claro. eu usei muitos dados da imprensa também. Eu respeito muito a imprensa, mesmo a imprensa oficial, tá? Apesar de só os dados que eu vou usar aqui não são só dados da imprensa, são dados também de pesquisadores, mas a gente tem que usar a imprensa com bastante parcimônia, né? Praticamente toda a imprensa comercial que nós temos aí, quase toda ela, tem algum grau de apoio ao governo atual, né? Enfim, e a gente como cidadão, lógico, tem que defender a imprensa do jeito que ela se propõe a ser e saber fazer a análise crítica das coisas que são publicadas. A linha editorial é uma coisa e os jornalistas que publicam são outra. Então, por isso que eu falei, você critica tanto a imprensa e tal, e agora está usando dados da imprensa. São coisas diferentes. Tá? Então, só para deixar claro essa minha postura. Como eu já tinha dito, o dia do meio ambiente foi escolhido no dia 5 de junho de 1972, que foi a data da primeira Conferência Ambiental das Nações Unidas em Estocolmo. Então, foi estabelecido que o dia 5/6 é o dia do meio ambiente. Quem se lembra também, em 1992, nós tivemos uma grande conferência no Brasil, a ECO 92, né? 20 anos depois dessa primeira conferência. Então, o Brasil acabou sendo referência também nessas conferências ambientais. Tá? Bom, o governo Bolsonaro e o seu ministro Ricardo Salles, eles estão baseados em algumas diretrizes, né? Diretrizes, eu posso chamar de diretrizes filosóficas ou mesmo até diretrizes ambientais, né? A diretriz básica do governo é que é uma crença de que há uma conspiração comunista euroasiática mundial, né? E que o discurso ambientalista é parte disso. Bom, eu não posso afirmar que o Ricardo Salles comunga desse tipo de afirmação, mas, como dizia minha saudosa mãe, né? Você pode não ter feito, mas você está junto. Entendeu? Então, ele está junto de um governo que filosoficamente, acredita que existe uma conspiração euroasiática comunista para dominar o mundo. É um absurdo, mas, enfim, isso está no governo hoje. Tá? A partir dessa posição básica, vamos dizer assim, você tem um negacionismo científico que não reconhece coisas, por exemplo, como o aquecimento global.
né, como um fato consumado. É unanimidade no meio científico que a liberação de carbono armazenado na crosta terrestre, seja como combustível fóssil ou como presente na biomassa, né, causa o efeito estufa. O efeito estufa, aliás, né, que mantém a Terra aquecida após, vamos dizer, o pôr do sol, quando chega a noite, no lado onde o sol não está presente, foi uma das... E também, né, ao longo dos milhões de anos, foi uma condição para que a gente tivesse o surgimento da vida. Porque a Terra poderia ser muito quente, né? Ou poderia ser muito fria, né, à noite. Né? É tudo uma questão da posição do Sol. Isso foi fundamental. A temperatura média da Terra, né, mais ou menos 15 graus, vamos dizer assim, é uma temperatura fundamental para manter a vida. E existem evidências de que o aquecimento global a gente está tendo um aumento da temperatura média da Terra. Algumas evidências, por exemplo, são bastante concretas. O caso das Ilhas Maldivas, por exemplo, né? Que é um país formado por um conjunto de ilhas que já tem traçado planos para a evacuação dos seus habitantes, porque está perdendo território por causa do aumento do nível do mar. Bom, mas enfim, é bem interessante a gente ver isso, porque o negacionismo científico dessa parte ambiental está relacionado que você, na escala de vida de uma pessoa, é muito pequena a mudança. Então, a pessoa fala assim, não está mudando nada, quando a pessoa não quer ouvir a ciência. E essa é uma tônica desse governo. Tá? O Brasil foi signatário do Acordo de Paris, né, em 2015, na Conferência sobre Mudanças Climáticas, que busca frear o aumento da temperatura média. Então, você tem medidas que foram, decisões que foram tomadas para que os países pudessem cumprir. O Brasil, aliás, ele tem uma trajetória sui generis nesses encontros ambientais. Em 1972, a posição do Brasil era que a gente tinha necessidade de se desenvolver, assim como os países desenvolvidos tinham feito. Ou seja, o Brasil reivindicava o seu direito de degradar o meio ambiente por conta de um desenvolvimento que ele precisava, né? Bom, com a chegada da Eco 92, com o passar dos anos, a posição do Brasil foi melhorando. E o Brasil adotou a posição de desenvolvimento sustentável, né? Infelizmente, agora com esse governo, nós retrocedemos na posição que a gente tinha lá na década de 70, na posição da época do regime militar. Ou seja, nós precisamos desenvolver o país. Vocês já poluíram, já degradaram suas florestas, deixem-nos em paz. A gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer o bolo da nossa economia. Então, essa posição é uma posição que voltou a ser manchete nos dias de hoje, nos meios do poder do governo Bolsonaro. Tá? Ô, Haroldo. Oi. Aí a gente está falando de um período de quanto tempo para voltarmos ao que era no período ditadura? Hoje, aí a gente está falando de 40, 50 anos. A gente retrocedeu pelo menos uns 50 anos em questões ambientais na ação desse governo, que tem 2 anos e meio de gestão só. Mais ou menos, uns 45 anos, né? Vamos dizer assim. Então, exatamente. As posições nossas são posições atrasadas, até porque por causa desses pontos de diretrizes filosóficas, diretrizes políticas que o governo tem admitido. Bom, o jornal Gazeta do Povo, que é um jornal que eu não gosto muito, mas, enfim, né? Citou que o Ricardo Salles, por exemplo, exonerou 2 membros do alto escalão do Ministério do Meio Ambiente que atuavam na Secretaria de Relações Internacionais do combate às mudanças climáticas, né? E também demitiu um coordenador. E ele
ele disse a Reuters, né, que isso foi para dar uma nova dinâmica à agenda de adaptação às mudanças climáticas da pasta do Ministério do Meio Ambiente. Na verdade, claro, é uma nova dinâmica, é ajustar a essa dinâmica atrasada que o governo adotou, uma dinâmica negacionista em relação à ciência. Tá? Eu não posso dizer, como eu falei, que o Ricardo Salles é só um negacionista. Tudo indica que ele é assim, uma pessoa também. Né? Assim, sem assim, qualquer... Assim, eu não nasci para ficar achando ruim ou ficar tendo raiva das pessoas, mas simplesmente ele demonstra que é uma pessoa má também. Né? A gente tem que parar também de achar que as pessoas... O discurso dele da reunião do dia 22 de abril, que eu até abri essa live falando sobre passar a boiada, aproveitar, isso mostra, né, o quão pretensioso e mal ele é, né? Ele acaba sendo mal, né? Não só em questões ambientais, mas você se aproveitar de uma dor nacional para você aprovar projetos, né? Isso, o Ricardo Salles, em novembro do ano passado, outubro do ano passado, se eu não estiver enganado, foi em meados do final do ano passado, ele se sentou na mesa junto com grileiros, numa área próxima da reserva Chico Mendes. Enfim, nada ele resolveu, né? E no fim daquela reunião, ele mandou toda a equipe de segurança do IBAMA, todo o pessoal do Ministério do Meio Ambiente sair da área, ou seja, facilitar, passar a boiada. Isso ele já vem fazendo desde o início do mandato. Eu quero falar sobre isso, sobre o passar a boiada, que na verdade existe uma tática disso. Né? Mas assim, terminando ainda a parte das diretrizes, a gente chega no desconhecimento técnico-científico. Né? Então, hoje, a estrutura que está montada pelo Ricardo Salles e pelo governo Bolsonaro demonstra que ele... você pode não ter um conhecimento, você não ser um especialista, você não ser um engenheiro ambiental, não ser um biólogo, não ser... Enfim, mas você acredita nessas pessoas que eu falei, mas parece não ser o caso. Ele não tem conhecimento sobre fenômenos, por exemplo, como a evapotranspiração das matas, os rios aéreos que são formados, né? O entrelaçamento da vida das árvores. As árvores têm uma rede de comunicações feita por fungos nas florestas, vamos dizer assim, as florestas primárias, as que não foram plantadas, mas florestas que já estão aí há milhões de anos, vamos dizer assim. Né? Você também... bom, enfim, as perdas de uma árvore, por exemplo, a perda de uma árvore, você abater uma árvore e plantar outra no lugar, não é a mesma coisa. Né? Isso que eu quis dizer quando você... Então, você tem que ter esse conhecimento. Né? A ecofloresta, por exemplo, você pode... Existem pesquisas na Universidade de São Carlos, né, que demonstra que quando você faz um cultivo, uma cultura comercial, uma cultura produção de grãos, tudo, entremeada com floresta, você tem uma produtividade compatível e melhor, você não precisa ficar usando muitos defensivos agrícolas. Quando você abre a floresta para fazer a plantação, você está desequilibrando o meio ambiente, por isso que você tem que começar a usar muitos defensivos, você tem que começar a usar adubo, enfim. Aí você fica refém de uma indústria que vai envenenando os alimentos, inclusive. Né? Então, também... Ou seja, o Haroldo... Oi. Só aproveitando um gancho para fazer uma pergunta a respeito disso. Uma área desmatada, mesmo que seja feito um trabalho de replantio de novas árvores, novas árvores naquela área onde foi tudo devastado, ela nunca mais será a mesma? Vai ser difícil você ter a mesma capacidade de... talvez você saiba melhor esse termo técnico do que eu. De fato, vai ser difícil recuperar essa área? Bom, de fato, a área nunca mais será a mesma. Agora, claro que tem recuperação. É difícil, mas tem recuperação. Mas você tem uma área, uma floresta que você teve milhares, milhões de anos para se formar. A sequência, a sucessão de árvores, a sucessão, o engenheiro florestal poderia falar melhor do que eu. A sucessão das espécies é feita de acordo com a forma que a floresta vai tomando. Então, você tem árvores primárias, árvores secundárias, e você tem a floresta clímax, por exemplo. Né?
E essa formação, quando você atinge as grandes árvores, porque é uma floresta caracterizada por grandes árvores, árvores frondosas, né, em grande quantidade. Você tem pouco sol chegando no solo da floresta. E você tem as árvores, elas criam a riqueza da floresta, é a diversidade de espécies que você tem e a rede de comunicação que as próprias árvores formam entre elas mesmas. Eu não vou dizer que é um processo consciente, claro que não é um processo consciente, mas é um processo evolutivo, né? É um processo da evolução das espécies, tudo, de competição, é um equilíbrio dinâmico. Quando você retira uma árvore, você retira um pequeno nicho, um pequeno universo de seres microscópicos, de seres pequenos, e ao mesmo tempo você vai plantar uma árvore no lugar, não é a mesma coisa. Não é, porque você criou uma cicatriz naquele ponto da floresta. Só para deixar claro, assim, a gente imaginar o que é tirar uma... Mas a gente pode fazer isso também, que é o uso sustentável na floresta, quando regulamentado. Então, não é tão simples assim. Claro que você ter uma área desmatada e você fazer um plano de recuperação, tem planos, né, nucleação de novas espécies, existem instruções técnicas para você recuperar. É melhor do que uma área devastada. Mas você ter aquela condição que se formou com equilíbrio durante milhares de anos, você realmente não vai ter mais. Você pode se aproximar bem, mas... eu nem sei se a gente tem casos assim, eu não tenho todo o conhecimento para te dizer. Mas então... Esse dado que você usa, Haroldo, é bom, ele ajuda a reforçar um levantamento que eu peguei antes dessa conversa nossa, de que só até abril do ano passado, abril deste ano, inclusive, até abril deste ano, uma área de pelo menos 20 campos de futebol da Amazônia foram devastados. E isso a gente está falando neste ano. É uma área com mais de 20 campos de futebol, mais de 20 maracanãs, para a gente ter uma noção da extensão disso. Esse desmatamento todo, ele também parte de uma outra visão, de uma outra diretriz de que o desenvolvimento necessário ao nosso país, aos países em desenvolvimento, são sinônimos de degradação do meio ambiente. Quer dizer, na verdade não é assim. Tanto que até o presidente falou, por que a Alemanha não resolve reflorestar lá, porque eles desmataram a Europa toda? Realmente, a Alemanha é um dos países mais reflorestados da Europa. É um dos países que mais... A Alemanha, a Noruega também, não é à toa que eles financiavam, né, os projetos na Amazônia. Porque, na verdade... Depois eu quero falar mais para frente a respeito disso. Quero abrir uma aspa para a gente falar sobre a importância do Fundo da Amazônia. Sim, nós vamos falar. Bom, e também a visão de que o licenciamento ambiental é uma burocracia, né? Na verdade, o licenciamento ambiental, o presidente chegou a citar, né, que é uma dificuldade para fazer qualquer coisa, porque tem que... Na verdade, o licenciamento ambiental é a forma controlada de você mitigar os impactos negativos e potencializar impactos positivos. O licenciamento ambiental está previsto na Constituição brasileira, visa preservar o meio ambiente. Então, você tem dificuldade, sim, por exemplo, se você quer fazer uma indústria petrolífera no meio da selva. Você tem que fazer... É possível fazer? É possível fazer. É possível fazer uma hidrelétrica no meio da selva? É possível fazer. Mas você tem que ter... Vai ter uma degradação ambiental? Vai ter. Mas quais são as contrapartidas? Quais são as condicionantes para construir? Quais são as medidas de mitigação que vão... Enfim... Um grande estudo tem que ser feito pelo órgão licenciador, que pode ser federal, estadual ou municipal. Normalmente é um órgão estadual, né, que direciona. Né, mas em casos em que o IBAMA é o grande licenciador. Tá? Então, você tem a visão de que o licenciamento é uma trava. Atravanca o desenvolvimento. Você não pode pensar assim. O licenciamento ambiental é necessário para você manter. Por quê? Porque existe um outro conceito, que é o conceito dos serviços ambientais prestados pela natureza. Existem técnicas de valorar os serviços ambientais que são prestados. Por exemplo, você tem uma floresta, a floresta presta um serviço ambiental inestimável ao país, que é o serviço, por exemplo, de mandar chuvas aqui para o centro-oeste e para o sudeste, onde tem as maiores, e o sul também, Paraná e tal, onde tem as maiores plantações
de alimentos do país, de divisas para o país. Esse é um benefício, é um serviço ambiental que você não... a gente poderia usar técnicas de valoração, comparar, se você tivesse que fazer irrigação, por exemplo, que as chuvas fazem no sul e sudeste, quanto custaria? Quanto custaria a polinização de lavouras que são feitas pelas abelhas ou pelos pássaros? Quanto custaria, por exemplo, o serviço de reflorestamento que os grandes mamíferos fazem comendo os frutos das florestas? Tudo isso são serviços que você... E mesmo se você pegar uma mata urbana, como a mata do Rio de Janeiro, que é a Floresta da Tijuca, qual o serviço que ela presta? O serviço vamos dizer assim, de captura de carbono, de gás carbônico da atmosfera. Isso as pessoas não podem pensar que os recursos da natureza são infinitos. E também não pode desprezar os serviços que eles prestam. Esse serviço custa, não é barato. Entendeu? Se você for fazer com a economia que nós temos, quanto custaria? É uma forma de valorar. Então, esse conhecimento parece que não faz parte do rol de conhecimentos do governo federal. Tá? Além do mais... Bom, mais uma coisa importante, existe também o conceito da responsabilidade objetiva no meio ambiental. Quando você polui ou degrada o meio ambiente, independente da culpa que você tem, você é obrigado a reparar ou indenizar o dano ambiental. Quer dizer, as questões ambientais, o dano, a responsabilidade é objetiva. Ah, você não teve culpa? Não interessa. Está na lei que você é obrigado a reparar. Tá? E o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele tem várias dimensões. A dimensão econômica é uma delas apenas. Então, você tem a dimensão econômica, que tem também a ver com a distribuição de renda, a dimensão social, ecológica, cultural, espacial, ambiental é uma dos desenvolvimentos. Não adianta você preservar o meio ambiente todo, assim, ter uma preservação 100%, e as pessoas não têm o que comer, por exemplo. Né? Então, a dimensão ambiental é importante, mas a dimensão econômica e social também é. Né? Temos que reconhecer. As pessoas precisam ter sustento, mas não pode desprezar a dimensão ambiental da sustentabilidade. E a dimensão política, seja ela nacional ou internacional. Bom, passar a boiada com medidas infralegais. Essa foi uma parte assim, marcante do discurso do Ricardo Salles na reunião ministerial. Né? O que são as medidas infralegais? São aquelas que estão dentro da lei. Né? São abaixo, hierarquicamente falando, da lei. Assim, eu não sou advogado, né, como você já me apresentou, mas a engenharia ambiental tem uma ligação, um trabalho muito forte com o direito ambiental. Né? A gente estuda direito ambiental. Então, se eu cometer alguma falha, depois os seus ouvintes, os seus espectadores aí, podem comentar depois nos comentários. Né? Sim. Bom, mas... depois você entra e responde também aqui no comentário do vídeo. Ah, sim. E nós precisamos atentar pela legislação brasileira. Você tem a Constituição Federal, né? Que assim, a Carta Magna é o topo da pirâmide, vamos dizer assim, né? É a mais alta hierarquia dos diplomas legais. Depois você tem as emendas constitucionais logo abaixo e os tratados internacionais. O tratado internacional é muito importante. Lembra que falou quem é a ONU? A ONU tem tratados internacionais que o Brasil é signatário. Logo abaixo da Constituição e das emendas constitucionais. Depois você tem as leis ordinárias, aqui entra o Poder Legislativo, o Congresso, né, a Câmara Alta, a Câmara Baixa, o Senado, a Câmara dos Deputados, os decretos legislativos, né, tem também, um pouco abaixo das leis ordinárias, você tem os decretos legislativos. Abaixo de todos, na base da pirâmide, você tem os decretos do Executivo. Ou seja, a Presidência da República, o Poder Executivo, os seus ministros, também tem uma atuação, também pode legislar. Só que a forma como eles legislam tem assim, grandes limitações. A gente pode chamar assim, os decretos do Executivo como sendo administrativos, mais ou menos assim como a gente pode qualificar como uma forma de
Agora, como fazer aquilo acontecer demanda um ato presidencial, um decreto do Executivo, rejeitado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário. Nesse caso, né, se violar a Constituição, questiona o decreto. O Poder Executivo, o Parlamento brasileiro, tal, né, que agora está com o Centrão e tal, aquelas coisas todas. Quer dizer, tudo depende dessa brasileira, que é o estilo brasileiro de governar, meio assim, MDB, sabe, aquelas coisas meio toma lá da cá. Infelizmente, mas a democracia a gente precisa aperfeiçoar, né? O repórter Daniel Camargos, ele publicou nesse mês aqui, né, que tem um decreto oriundo do Ministério do Meio Ambiente que ainda não foi publicado, que reduz a proteção da Mata Atlântica, por exemplo, facilitando a obtenção de licenças ambientais para os empreendimentos imobiliários, tipo hotel, condomínio. O decreto diminuiria a influência do IBAMA no licenciamento. O licenciamento, normalmente, ele é estadual ou municipal, né? Para evitar aqueles impactos. Então, acima de 50 hectares, no caso de mata, e acima de 3 hectares, você precisaria da participação do IBAMA. Eles estão subindo para 150 hectares e 30 hectares, né, nessa proposta. Segundo especialistas, perder 110 mil quilômetros quadrados, poderia perder, e que seria o equivalente à área do, por exemplo, só pegar um país que está bem na moda, sempre entra na discussão, né? É um afrouxamento no processo licenciamento ambiental. Você afrouxa o processo, você pode ter uma possibilidade de degradar, né? Então, isso não foi publicado ainda. Só para você ter uma ideia do que é passar a boiada. Passar a boiada é você usar medidas como decretos presidenciais que, na sutileza, entre aspas, modificam a lei. Por isso que as ONGs e a sociedade civil, o parlamento, o poder judiciário tem que estar atento para que esse tipo de regulamentação, na verdade, não tenha como objetivo realmente mudar a lei. Ele não pode mudar a lei, ele tem que regulamentar e manter a preservação, a manutenção da nossa riqueza ambiental. Tá? Ou seja, ele não pode... boiada, né? Ou seja, ele não pode rasgar essa lei que garante a proteção dessa mata, dessa área verde, e fazer uma lei mais branda que vai permitir com que as pessoas explorem uma parte dela, um pedacinho dela, enfim. Esse é um caminho. Por exemplo, você pegar, né, você tem a Constituição que garante a preservação do meio ambiente. Aí você tem leis complementares, né? Aí você pode fazer uma lei que modifique alguma coisa que possa... Agora, você tem uma lei que está dizendo para garantir, você começa a tomar, a regulamentar coisas que podem degradar a mata cuja preservação é garantida na Constituição. Esse decreto tem que ser derrubado, tem que ser questionado. É só para ter uma ideia do que é a medida infralegal, do que é passar a boiada. Que, na verdade, se você for analisar friamente, são medidas ilegais. São medidas ilegais, mas acontece que aí cria-se um fato consumado, e aí, depois que criou o fato consumado, já passou, perdoa-se, cria-se anistia para as pessoas que cometeram aqueles problemas todos, enfim, né? É mais ou menos isso que é apoiada. Tá? O Haroldo. Haroldo? Oi. Deixa eu só... Você tá conseguindo me ouvir bem aí? Então. Travou um pouquinho do que você estava falando, mas pegou bem o finalzinho. Você está conseguindo me entender? Pegou bem o finalzinho do que você... a sua trava a imagem, mas o áudio ele está ficando. Mas, enfim, raras vezes que isso está acontecendo. Para quem estiver do outro lado, se quiser comentar aqui para falar como é que está, a gente volta ao assunto. Mas, Haroldo, você até falava que isso é uma medida de agir contra a lei, né? Querendo ou não, é dar o jeitinho brasileiro.
Há muito que tem que se comentar desse governo também, é que quando o Bolsonaro entrou, ele vinha com o discurso de transformar o índio em humano, né? Ele falava assim que a esquerda até aqui tratou os índios como bichos, né? Na palavra dele, que o índio tinha que aproveitar os benefícios das suas terras, ou seja, as reservas indígenas devem ser abertas para exploração. A gente está aqui no Sudeste, muita gente até comenta, mas a Amazônia tem muitas riquezas, a gente precisa explorar ela mesmo. Só que essa exploração é um benefício que nunca vai chegar em mim, né? Que estou aqui em Arujá, não vai chegar em você que está aí no Rio de Janeiro. Mas ela vai trazer malefícios que vai chegar até nós, né? Porque explorar a Amazônia pode ser ruim. Então, falando um pouco dos conflitos com as nações ou agrupamentos indígenas, né? Bom, é óbvio, eu não vou nem discutir a questão, o direito histórico que essas pessoas, esses brasileiros, né, ou essas nações primárias aqui do território têm. Eles têm direito ao território. O território era deles. Ok, criou-se um fato consumado. Ok, não, mas criou-se um fato consumado, eles têm direito às suas reservas, suas terras demarcadas. Isso não é assim uma coisa, como eu tinha dito, eles não fazem nada, para que eles querem as terras? Não, eles têm as terras, o meio de vida deles, e o serviço ambiental que a reserva presta para a sociedade é muito maior do que o serviço que um ruralista vai fazer ou que um garimpeiro vai fazer desmatando a área. Então, basicamente, poceiros ou agricultores, representados por seus líderes, acreditam que os índios são vagabundos. Isso não tem assim, nenhuma base. Né? Esquece esse conceito, eles esquecem o conceito. Mas também, assim, uma falta de política de desenvolvimento sustentável contribui para a cobiça de terra, que a cobiça das terras seja atônica. Você lembra que eu falei das dimensões da sustentabilidade? Se você tem pessoas lá no interior da mata que precisa, às vezes, viver, precisa de dinheiro para alguma coisa, e a madeira vale dinheiro, ela vai derrubar madeira para vender, entendeu? Vai desmatar para vender. Então, você tem que criar condições de ter um desenvolvimento sustentável. Essa era a virtude do Chico Mendes. O Chico Mendes criou uma reserva extrativista, onde as pessoas viviam na floresta e tiravam renda dela. É isso que as pessoas, assim, que principalmente a extrema-direita, e nós que estamos aqui no Sudeste, no Sul-Sudeste do Brasil, Centro-Sul-Sudeste, temos que entender também que para a gente tem a reserva indígena lá. Porque você precisa beber água. Você precisa de água suficiente. A sua vida vai virar um inferno aqui. Então, o índio é importante para a gente na reserva. Quero deixar claro. Não é uma questão de romantismo, é uma questão também, né? Mas é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de desenvolvimento civilizado, né? E os países desenvolvidos já perceberam isso. Por que praticamente dizimar as nações indígenas? Não, por exemplo, os americanos eles têm um cadastro das atividades rurais, o cadastro dos imóveis. Haroldo? O Haroldo? Oi, estou de volta. volta. Me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. A imagem travou de Pois não. Ouvindo. Travou um pouco, mas vamos só voltar no contexto da importância da reserva indígena lá para a nossa segurança aqui. Sim. Então, a reserva indígena, ela tem o índio lá na mata fazendo suas atividades, as atividades dele, as atividades extrativistas, a caça artesanal que ele faz, tudo tal. Ele preservando a mata, só o fato de preservar a mata, ele tem uma importância, um serviço ambiental que ele presta para o centro-oeste, sul, sudeste do Brasil, que é, por exemplo,
manter o regime de chuvas aqui. O regime de chuvas. Peraí. As atividades industriais, a nossa vida urbana, é que nós precisamos de água nos reservatórios. Imagina se a gente não tiver esse regime. Se você olhar o mapa mundi, ele tem um deserto. Ele só não é deserto Sim. porque tem a Amazônia e porque tem a Cordilheira dos Andes rasgando, cortando toda, vamos dizer assim, o lado oeste da América do Sul. Então, as nuvens carregadas são os rios aéreos, as nuvens carregadas, elas não ultrapassam a cordilheira e elas acabam sendo conduzidas para o centro-sul brasileiro. E aí acontecem as chuvas aqui. Senão aqui seria... Se você olhar na África, você tem o deserto do Kalahari, você tem o deserto na Austrália, entendeu? Então você tem deserto aqui também. Entendeu? Isso não é um benefício só para nós, né, Haroldo? Mas para os países da América do Sul próximos de nós, né? A gente está falando também que é uma importância, a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, e isso também traz um benefício para a Europa, para a Ásia e outros países. Claro, claro. Pensa no seguinte, né? Você precisa... O Brasil é um grande produtor de grãos. É um grande produtor. 42% das nossas exportações vem do agronegócio. Né? Então, a gente tem uma importância grande no mundo de comida. Imagina se a gente tiver uma crise por falta de chuva nessa parte aqui. Vai ter uma crise de alimentos no mundo. Claro que vão procurar em outros lugares, tudo tal. Mas, enfim, né? A gente vai ter problemas. Você tem, por exemplo, a América do Sul, você tem rios importantes que começam aqui nas divisas do Brasil, no centro da América do Sul. Imagina se você não tiver esse regime de chuvas nas cabeceiras dos rios. Você tiver uma perda de vazão para os rios sul-americanos. Você tem um baque na economia. Você tem problemas sérios. Quando não chove, você tem problemas nas hidrelétricas, na geração de energia. Sim. As pessoas, será que não conseguem fazer conexão com essas coisas todas? Falta de água, né? Recentemente a gente passou por uma crise hídrica em 2014, 2015 até 2013 por conta da falta de chuva, né? Aqui na região sudeste. Quem mora em São Paulo sabe o que é ter os problemas de falta d'água. Se bem que aqui no Rio de Janeiro também tem esse problema. Tem uns problemas sérios aqui no Rio de Janeiro também. Bom, mas enfim. Eu queria falar um pouquinho, Bruno, se você me permite, dos antecedentes do Ricardo Salles, né? Dos antecedentes das ações do Ricardo Salles. Né? O Ricardo Vamos lá, Salles, a gente tem 18 minutos. Tá, eu vou tentar ser bem... Ele é um ex-integrante do governo Alckmin. Ele foi secretário do Meio Ambiente. Sim. Ele foi processado por tentar alterar a parte do Rio Tietê, a várzea do Rio Tietê, né? A caracterização ambiental. Vou tentar resumir com palavras talvez não muito próprias. Então, e até pressionou funcionários, pressionou técnicos para mudarem, para beneficiar setores econômicos. Então, ele já tem esse antecedente. Ele até perdeu os direitos políticos por 3 anos. Né? Tudo baseado assim, num discurso desburocratizante. Nós vamos ter que girar a roda da economia, aquelas coisas todas. Né? Parece que travou de novo, mas... Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tô. O que eu queria dizer isso. Então, ele é do Partido Novo. Eu sei que tem muitos assim, Partido Novo, mas assim, o Partido Novo tem posições um tanto vergonhosas, mas ele também já foi expulso do Novo. O Partido Novo não quis segurar essa peteca, não. Entendeu? Um partido assim, baseado ainda em ideias liberais meio distorcidas, do meu ponto de vista. Entendeu? O liberalismo não significa ausência de Estado. Né? É o novo do mesmo, né? Oi? É o novo do mesmo. Senão você se aproxima dos movimentos anarquistas. Você quer abolir o Estado, tudo tal.
Quer dizer, não funciona, né? Bom, e também teve aquele caso lá que você já citou, né, da reserva lá do Chico Mendes, né, da reserva da Chico Mendes, em que ele se reuniu com as pessoas, com pessoas condenadas de lá, com grileiros de terra, dando aval àquele tipo de ação. Então, a gente vai vendo qual é a linha do governo Bolsonaro, né? É basicamente isso, né? É uma agenda liberal que quer mais infraestrutura do que mata. Então, do que árvores, do que verde. No conhecimento e no negacionismo científico. Essa é a base. Sim, né? sim. O duro disso, né, Haroldo, é que eles não acreditam em dados científicos do próprio governo, né? A gente teve uma briga recente do Salles com o INPE, a demissão do diretor do INPE. Enfim, são dados governamentais que eles próprios não acreditam. A demissão do diretor de proteção ambiental do IBAMA também. Entendeu? Sim. Depois daquela ação contra os garimpeiros que foi apresentado no programa no Fantástico, tudo tal, né? Sim. Em Nobre, tudo. O diretor de proteção ambiental do IBAMA foi exonerado por pressão do presidente da República. Né? Significa que o governo tem um lado, e o lado não é da preservação ambiental. O governo acredita piamente que a preservação ambiental é um entrave ao desenvolvimento. Porque, na verdade, você tem, assim, os ruralistas são um grande, talvez o grupo mais numeroso de apoio ao presidente. E, assim, com aquele discurso de que eles são a locomotiva do país. De fato, eles têm, assim, uma importância econômica grande. 21% do PIB é do agronegócio. Mas não é a maior quantidade de empregados. 70% dos empregados é da agricultura familiar. Só 30% dos empregados são das grandes propriedades. Né? Enfim, tem outros dados também que são importantes, eu falar para você, que são os seguintes. 33%, segundo... Tem um dado divergente aí. Né? Um técnico do Embrapa disse que 33% do IBGE diz que esse número se aproxima de 70%. É uma forma de você ter uma ideia. Eu vou dizer aqui. 59% da produção, 50% da produção de aves, 30% do feijão, 58% do leite, 63% das hortaliças e 37% das frutas vem da propriedade. Então, na verdade, o que o agronegócio reivindica é o direito de eles ganharem dólares, criar uma casta, uma categoria econômica de muita força, tem muita força na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto, né? E, assim, o desenvolvimento que tem para o país, assim, para eles e para as pessoas que eles, vamos dizer assim, que eles bancam para defender os interesses, né? Sim. Então, você não tem essa questão de que todas as dimensões da sustentabilidade não estão contempladas nessa ação do grande agronegócio. Se você não tem ganhos sociais, não tem ganhos econômicos como distribuição de renda, não é uma atividade, uma exploração econômica sustentável. Fora que você tem um envenenamento dos alimentos. Não sei, a gente não tocou muito nesse assunto. O envenenamento dos alimentos é um outro problema sério. Em parceria, vamos dizer assim, com o Ministério da Agricultura, nós temos assim a parceria da morte, da devastação e do envenenamento da comida. Quando a gente fala assim que vai comer frutas ou hortaliças, aquelas coisas todas, a gente estaria comendo uma comida saudável. Você não tem essa garantia. Hoje em dia, você está comendo, ingerindo veneno. Eu não vou dizer que... Agrotóxico. Oi? Agrotóxico. Exatamente. É claro que eu não tenho como assim, eu não resolvi concordar com as pessoas que dizem que a gente ingere de 5 a 7 litros de veneno por ano. Mas nós temos, assim, porque na verdade são 5 a 7 litros de veneno per capita,
né? Não quer dizer que você ingere isso, né? Mas é inegável dizer que a comida que você come hoje em dia, ela está envenenada. E quem é o grande produtor de economia, de alimentos orgânicos? Quem é o grande? É a referência, vamos dizer, está transformando em referência mundial. O MST. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América do Sul. Tem marcas que já são marcas comerciais, que são produtos produzidos pelo MST. E o que você ouve do MST na imprensa? Que o MST é uma organização terrorista que invade terra, que rouba a terra. Isso não é verdade. O MST é uma organização respeitável. Hoje, existem setores da classe média que já entenderam isso, mas tem muita gente que não quer entender, né? A produção de alimento orgânico, que não usa produtos cancerígenos, é o MST que faz hoje no país. Entendeu? Só para ter uma ideia da importância disso. Haroldo? Ô, Haroldo, está me ouvindo aí do outro lado? A gente está nos 8 minutos finais. Deixa eu aproveitar aqui, para fazer uma pergunta do Magno, que ele é lá de Poá, o Magno Oliveira, e ele questiona aqui você a respeito, para que você fale da importância dos conselhos municipais de meio ambiente das cidades e o papel desses conselhos na ajuda aí de ações ambientais, enfim. A importância do Conselho de Meio Ambiente das cidades. Estou tentando achar a pergunta dele aqui, para ser fiel a cada trecho. Aqui, ó. Gostaria que abordasse sobre os Conselhos Municipais do Meio Ambiente, as formas e ações da pasta, enfim. É que eu acho e ela some. Mas basicamente é para falar sobre as ações dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente e formas de participação popular para além das eleições, onde possamos interferir nas políticas ambientais. Pergunta do Magno Oliveira, lá de Poá. Muito interessante, muito importante. É o seguinte, bom, o Conselho Municipal, no caso, ele é uma ação do Poder Executivo da cidade que estabeleceu o Conselho Municipal, né? Existem alguns conselhos estaduais que já foram estabelecidos também, né? Mas eu vou falar do Conselho Municipal. Quando o município faz essa concessão para a população, é porque ele está querendo aproximar a gestão das organizações populares. Quer dizer, a gente elogia muito, né, os americanos, que tem aquela participação comunitária, sabe? Tem a pessoa do bairro, tem aqueles conselhos de bairros e tudo tal. É exatamente isso. Em São Paulo, teve na Zona Leste de São Paulo os conselhos de saúde, que inclusive foram um embrião de formação do SUS, né? Então, esse tipo de ação que o Poder Executivo fomenta no município é fundamental para a democracia. A participação da população ajudando, dando conselho. Claro que você não vai ter poder de decisão. O poder é do Poder Executivo, né? Para isso que ele é nosso representante lá. Mas você pode influenciar, o Conselho Municipal pode influenciar o Poder Executivo. E também o Poder Legislativo, também, na aprovação de leis e tudo tal. Então, quando você tem pessoas de uma cidade atuando em prol do meio ambiente, você tem assim, uma gestão mais democrática assim, em termos de participação. Quer dizer, as pessoas elegeram seus candidatos e participam dos mandatos aconselhando, que é o que a gente deveria fazer. Porque aconselhar, nós podemos fazer. O que nós não podemos fazer é tomar decisão por quem foi eleito. Tá? E o que o Conselho poderia fazer? O que o Conselho pode fazer? Quais são os limites da atuação no Conselho? Por exemplo, você tem lá no seu município um curso d'água, um córrego, como a gente chama, que ele é poluído, você não tem tratamento do esgoto, que esse é um grande problema que a maioria dos municípios do Brasil tem. Aqui no Rio de Janeiro, né, os municípios do entorno do Grande Rio não tratam o seu esgoto, jogam o esgoto in natura
nos cursos d'água, depois chega na estação de tratamento, aí o tratamento não dá conta, passa água com cheiro ou com gosto, por exemplo. Né? Então, a implantação de uma estação de tratamento de esgoto, às vezes são medidas que não dá voto. A gente tem que parar com isso, né? As medidas têm que dar voto, né? Você ter uma estação de tratamento de esgoto no município pode ser, por exemplo, um ramo de atuação do lado do rio Tietê, né? Você está ainda no Alto Tietê ainda, né? Muito próximo da Serra do Mar, né? Tá, tudo bem, a Zona Leste já não está muito perto da nascente, mas está mais no Alto Tietê. E você tem que despejar o esgoto em qualidade superior ao que tem no rio ali. Então, essa é uma atuação assim, fundamental. E você tem, aí a gente pode subir até um pouquinho, você tem os conselhos de bacia, que também foram estabelecidos pelos estados, né? O conselho que é para fazer a gestão das bacias, cobrar outorga, verba de outorga. O conselho também pode estabelecer, junto com o seu poder executivo, com o prefeito, né, quais são as formas de você... o Poá está próximo de um cinturão hortifruti, um cinturão agrícola aí. Se a gente for ver Suzano, né? Então, o cinturão verde da capital paulista. Exatamente, exatamente. E você também tem uma estância hidromineral aí também, né? Em Poá. Em Poá tem. Quando você tem propriedades rurais que mantêm as matas, que preserva, estão prestando serviços não só para elas mesmas, estão prestando serviço para a sociedade. Então, elas têm que ter um reconhecimento do Poder Executivo, um desconto no IPTU, por exemplo, ou precisa ter um pagamento. Tem, além do IPTU verde, que também é praticado em municípios do Mato Grosso, em São Paulo, em Minas, você pode também ter formas de compensação de pagamentos. Por exemplo, não vou desmatar esse pedaço aqui para plantar, aí você tem um desconto do IPTU ou tem um pagamento. Aí tem que ver como que é possível que o poder municipal pode usar esses instrumentos de preservação e controle ambiental, utilizando a sua capacidade. Claro, tem que aprovar na Câmara, tudo tal, não é uma coisa assim, tira o dinheiro do caixa do cara e tal. Mas você tem esse tipo de atuação. Além do mais, por exemplo, as pessoas elas cuidam pouco. Vamos falar, vocês estão falando de mata, só de área rural, vamos falar da área urbana. As pessoas elas cuidam pouco do seu bairro. Saiu da porta de casa, elas entendem que o que é público, pode até ser que não fale assim, mas o que é público não é meu, é a prefeitura que tem que dar jeito. Não é assim, né? Não é assim. O que é público, você tem que ajudar a cuidar também. Então, você tem atividades de educação ambiental que o Conselho pode ajudar a promover via Poder Executivo. Quando as pessoas não sujam, não fazem, preservam o seu bairro, não jogam lixo, sabem, por exemplo, você vai colocar lixo na rua, você vai colocar o lixo só quando o lixeiro vai passar, você tem uma atividade de fazer a limpeza, enfim, medidas pequenas, né, de despoluição, limpeza, de cuidado, campanhas contra a proliferação de mosquito. Tudo isso são atuações que o Conselho, se você conseguir organizar um Conselho Municipal bastante atuante, são coisas que você pode muito bem, junto com as estruturas de poder do seu município, atuar. Ô, Haroldo, eu acho que nunca foi tão importante você ter... a gente já vai ter que encerrar, falta só 2 minutinhos, mas eu acho que nunca foi tão importante a gente ter conselhos municipais de meio ambiente atuantes. Porque lá em cima, no início da nossa conversa aqui, a gente viu que várias ações falhas do governo federal resultaram no maior desmatamento da Amazônia, enfim, em facilitações de explorações em áreas de mananciais. Isso tudo foi facilitado lá em cima. Mas se lá em cima teve toda essa queda, né, de tudo que a gente conquistou nesse ano para cá, que você bem fez o contexto histórico aí no início, a gente tem que preservar que aqui embaixo, a última camada, que são os municípios, né,
uma pequena parte de questões ambientais sejam preservadas para mim, para minha família, para minha comunidade, para minha cidade, né? Isso Sim. vai fazer uma diferença lá em cima. Sem dúvida. Um minutinho só, Haroldo. Oi? Um minuto, né? Você Um pode minuto ver que, só. você pode ver que a atuação do Ministério da Saúde destoou dos secretários estaduais e municipais de saúde. Eles tiveram uma atuação muito mais importante na pandemia. Bom, Sim. Bruno, eu só queria agradecer, já que está terminando o tempo, mais a sua oportunidade. Tá. Não dá para a gente abordar todos os assuntos, o tempo é curto, mas fico aí à disposição, se quiserem. Tinha outros assuntos bacanas a ser colocar, mas não foi possível. Então, os assuntos são muito bons para a gente comentar só em 1 hora, né? Eu tenho redes sociais, eu tenho o YouTube, também os vídeos no YouTube, se alguém quiser ver. Isso. Pode procurar. Eu também tenho a academia, uns textos técnicos também sobre assuntos ambientais. Pode procurar